Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, hoje falando sobre os benefícios do uso do sal na hora de temperar um alimento. Benefício, você entendeu certo. O sal tem muitos benefícios. É sobre isso que nós vamos falar logo depois da vinheta, não sai daí. Principalmente se você acha que o sal é sempre o vilão da história. É rapidinho, eu já volto. Muito bem, já de volta para falar dos benefícios do sal. Porque o sal, além de ser gostoso, é um agente, é uma substância química que tem um efeito antimicrobiano muito bom. O sal é um excelente antimicrobiano. De que maneira que o sal age dessa forma? De várias maneiras diferentes. Eu vou falar para vocês vários aspectos relacionados ao sal, pensando na preservação de micro-organismos. Mas o sal também traz alguns malefícios à saúde, então nós vamos falar dos dois lados, na verdade, tá? Eu vou começar falando dos benefícios dele, que é o tema dessa aula de hoje. Antes de você ir embora, antes de você se esquecer, já dá um like nesse vídeo, já ativa o sininho, se inscreve no canal se você não for inscrito, e se você ativar o sininho, a cada vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser notificado. Então você vai sempre ficar por dentro aí de novidades, e a veterinária ela é muito abrangente, ela pode trazer vários assuntos diferentes para você. Mas hoje o assunto é o sal como tempero. O sal é um antimicrobiano? Sim, é um antimicrobiano. Se você for da área de saúde, provavelmente você já estudou isso nas disciplinas de microbiologia. Se você for outro profissional, mas você de certa maneira usa a cozinha da sua casa não só para esquentar comida pronta, mas se você compra alimentos, prepara alimentos na sua casa, você já percebeu que um bife temperado, por exemplo, ele dura mais tempo do que um bife não temperado, mantido, lógico, que nas mesmas condições. Ou seja, o sal ele tem um efeito antimicrobiano. Mas por quê? Porque um dos efeitos do sal é aumentar a pressão osmótica no ambiente, na solução onde esse sal está. E aumentando a pressão osmótica, os micro-organismos têm mais dificuldade de reprodução, porque a pressão osmótica aumentada diminui a quantidade de água livre que o micro-organismo poderia usar para sua reprodução. Eu sei que isso é muito confuso, principalmente para quem nunca estudou química de uma maneira mais detalhada, bioquímica de uma maneira mais detalhada, mas para ficar um pouco mais claro para você entender, uma solução, dependendo da pressão osmótica dela, ela pode favorecer ou a entrada ou a saída de água de uma célula. E um ambiente que tem uma alta pressão osmótica vai favorecer a perda de água da bactéria, a água intrabacteriana ou intramicrobiana, porque isso vale para fungo também, mas vai favorecer então a perda de água dessa célula microbiana para o ambiente externo. Traduzindo, se um ambiente tem muito sal, tem alta pressão osmótica, e tendo alta pressão osmótica, as células que estão nesse ambiente desidratam. Isso vale para as bactérias e para qualquer tipo celular. Na prática, a gente já viu isso quando foi para a praia, né? Quem já ficou lá na água do mar, quem vai para a praia e entra na água do mar, percebe o quanto a pele fica ressecada, porque a água do mar tem sal e as células da nossa pele perdem água para esse mar, para essa água salgada, porque a pressão osmótica do lado de fora da célula está maior do que a pressão osmótica dentro da célula da pele. E isso vale para uma carne temperada com sal, por exemplo. A célula muscular perde água para o ambiente externo, por isso que a carne começa a chorar, a carne começa a secretar líquidos. A gente percebe, né, aquele líquido ali acumulado no ambiente, na vasilha onde essa carne está guardada, se essa carne for temperada com sal. E se fosse uma bactéria que estivesse ali na superfície dessa carne, essa bactéria também perderia líquidos. E toda célula, bactéria, célula, fungo é célula, toda célula precisa de água para fazer metabolismo. Toda célula precisa de água para se
replicar, para se reproduzir. Uma bactéria precisa de água para se multiplicar. Então, traduzindo ou resumindo tudo isso, quando eu coloco sal na carne, eu aumento a pressão osmótica desse ambiente, dessa carne, fazendo com que as bactérias que estejam ali desidratem. E essa bactéria desidratada tem menos chance de reprodução, de se reproduzir, de criar novas bactérias. E quando uma bactéria não se multiplica ou se multiplica numa velocidade bem lenta, o produto se conserva por mais tempo. Então, esse é só um dos benefícios do sal. O que mais que o sal consegue fazer? O sal consegue tornar as bactérias mais sensíveis à ação do gás carbônico, à ação do CO2. Esse é outro efeito do sal. Por que que o gás carbônico inibe proliferação microbiana? Porque isso acontece. Na verdade, não é que o gás carbônico inibe proliferação microbiana. É mais ou menos o contrário disso. O oxigênio acelera. Quando o oxigênio atmosférico entra em contato com uma bactéria, se essa bactéria puder fazer respiração aeróbica, isso faz parte do metabolismo de algumas espécies bacterianas, na verdade, da maior parte das bactérias. Então, a maior parte das bactérias usa o oxigênio para fazer metabolismo. Então, quando uma bactéria usa o oxigênio para fazer metabolismo, para cada glicose que essa bactéria quebra em respiração aeróbica, ela gera 38 moléculas de ATP, que é uma forma de energia. Quando uma bactéria quebra glicose na ausência de oxigênio, para a mesma molécula de glicose, ela gera 2, 3 ATPs de energia. Ou seja, eu estou falando de 2, 3 em anaerobiose e ausência de oxigênio, contra 38 na presença de oxigênio. 38 porque é bactéria, tá? Bactéria é célula procariótica. Quem só estuda aí bioquímica de célula eucariótica são 36 ATPs a partir de uma glicose, beleza? Bactéria 38 porque não tem mitocôndria, então sobra mais ATP. Mas enfim, uma glicose gera 38 ATPs de energia em aerobiose, uma glicose gera 2, 3 ATPs de energia em anaerobiose, ausência de oxigênio. Automaticamente, quanto mais energia, mais rápida é a proliferação. Então, quando uma bactéria se torna mais sensível à ação do CO2, na verdade, essa bactéria está diminuindo a sua taxa de reprodução, a sua velocidade de reprodução. Além disso, o sal diminui a solubilidade do oxigênio na água. E como todo alimento, a não ser que seja pó, né? Mas alimentos in natura têm uma grande quantidade de água, mesmo a carne tem ali uma média de 75% de água. Então, quanto mais sal, menor a solubilidade do oxigênio atmosférico entrando nessa carne e automaticamente menor quantidade de oxigênio entrando na bactéria. Com isso, a bactéria vai diminuir a sua velocidade, vai, na verdade, diminuir o ritmo de desenvolvimento microbiano, vai aumentar o tempo necessário para uma bactéria virar duas, para duas virarem 4, né? Então, a gente fala que há um retardo da proliferação microbiana. Esse é outro motivo, então. Aumenta a ação tóxica do CO2 nas bactérias e diminui a solubilidade do oxigênio. Já falamos do aumento da pressão osmótica. Um quarto motivo que faz com que as bactérias se proliferem de uma forma mais lenta na presença do sal é o fato do nosso sal tradicional, o sal de cozinha, ser o cloreto de sódio. Quimicamente, para quem não conhece, é o NaCl, sódio com cloreto, cloreto de sódio. Cloreto, lembra cloro? Cloro é antimicrobiano? Sim, tem cloro, tem cloreto no sal. E o cloreto é um antimicrobiano. Então, o próprio componente do sal, o próprio cloreto do sal, exerce atividade antimicrobiana, né? Então, quando o sal se ioniza, ele libera esses íons cloreto, e esses íons cloreto, eles têm atividade antimicrobiana. São antimicrobianos aí potentes. Todo mundo sabe que o cloro é uma excelente forma, usar cloro é uma excelente maneira de fazer desinfecção. Então, esse é outro ponto a favor do sal contra micro-organismos.
Um quinto ponto a favor do sal é que o sal geralmente favorece a proliferação de bactérias conhecidas como bactérias láticas. Agora é favorecimento mesmo. Então, bactérias láticas se proliferam numa velocidade maior na presença de sal. Acontece que essas bactérias láticas, elas podem produzir ácidos durante essa proliferação e automaticamente, né, pelo metabolismo dela, esses ácidos vão fazer o pH cair e pH mais baixo geralmente não é favorável para a maior parte das bactérias. Então, quanto mais baixo for o pH, menor a chance de proliferação microbiana, bacteriana principalmente. E mais, essas bactérias láticas, elas vão tomando conta de um espaço, diminuindo o espaço livre para outras bactérias se instalarem. Então, é outro ponto a favor da proliferação de bactérias láticas, que são bactérias benéficas, que não são bactérias com grande poder de deterioração, nem são bactérias patogênicas. Então, o alimento com sal tem um favorecimento se essas bactérias láticas estiverem presentes ali. Por exemplo, um queijo salgado, ele tem uma maior durabilidade do que um queijo com menos sal, porque afinal de contas o sal vai favorecer a proliferação dessas bactérias láticas, garantindo um ambiente aí menos favorável a outras bactérias. E por último, muitas vezes o sal potencializa o poder antimicrobiano de outros compostos que podem estar presentes nesse alimento. Isso acontece muito com o nitrito. O nitrito é um elemento químico, nitrato, nitrito, são elementos químicos que estão presentes nos produtos curados. O que é um produto curado? Um derivado cárneo, por exemplo, que tem cor de presunto, rosa claro, ou cor de salaminho, vermelho escuro, é um produto curado. Esses produtos curados têm sal de cura e no sal de cura tem nitrato, tem nitrito. Esse nitrito é antimicrobiano também tem papel antimicrobiano. O sal potencializa esse efeito antimicrobiano do nitrato, do nitrito. Ou seja, eu tenho dois fatores atuando ali em parceria para melhorar a atividade antimicrobiana desses compostos contra os micro-organismos presentes nesse alimento. Então, por tudo isso, um alimento que tem sal é um alimento que se preserva por mais tempo. São os benefícios do sal na preservação dos alimentos. Porém, para o sal sozinho ter um efeito protetor, com certeza nós precisaríamos de mais de 10% de sal nesse alimento. E 10% de sal é insuportável para consumo humano. Para quem não tem noção, a água do mar tem algo aí em torno de 3,5% de sal. Então imagina 10% de sal é praticamente 3 vezes mais salgado do que a água do mar. Não dá para comer diretamente, teria que dessalgar o produto. Então o sal pode ser usado em menores concentrações. Geralmente a concentração, o teor de sal num alimento gostoso, que é aquele alimento que nem está sem sal, nem está salgado para a maioria das pessoas, isso gira em torno de 1 a 1,5% de sal. É uma quantidade que ajuda a preservar, mas sozinho não. Então, preciso de outros fatores de preservação. Então, o sal, nessa concentração de 1,5%, ele pode ser associado a outros fatores, como embalagem a vácuo, como refrigeração ou congelamento. E com isso, o alimento vai durar mais tempo. Então, esses são os benefícios do sal, os efeitos antimicrobianos do sal, e a gente pode usar isso a nosso favor na cozinha, melhorando a preservação dos alimentos. Agora, o sal faz mal para a saúde? Sim, principalmente em altas concentrações, né? Na verdade, o sal aqui no Brasil, obrigatoriamente ele é iodado. Esse iodo é essencial para a fabricação de hormônios da tireoide, principalmente ali o hormônio bioativo da tireoide, o T3, a triiodotironina. O iodo, na verdade, é essencial para a formação dos hormônios da tireoide. Essencial. Sem iodo, a gente vai ter um hipotireoidismo, uma disfunção da tireoide, ela não vai conseguir produzir os seus hormônios. Quem são os alimentos que naturalmente são ricos em iodo? Basicamente, alimentos marinhos
Então, peixes marinhos, algas marinhas. Também dentro de outros produtos, no ovo tem uma certa quantidade de ovo e no leite também tem. Mas em vegetais, não é assim. Alguns vegetais até têm uma certa quantidade de iodo, mas a gente encontra mais realmente nos alimentos marinhos e no leite e um pouquinho nos ovos. Não é um elemento químico que é fácil da população ter acesso, principalmente as populações mais carentes. Por isso que o sal aqui no Brasil ele deve ser um sal iodado. Esse iodo pensando na produção de hormônios da tireoide. Então nós precisamos comer sal. A maioria da população precisa comer sal para ter o acesso ao iodo. Além disso, o sal é usado como tempero há milênios, né? E com isso, até como técnica de conservação, quando nem se falava em geladeira. Então, com isso, nós habituamos a comer comida temperada com sal. A comida fica, na verdade, mais gostosa quando ela está temperada com sal. Porém, se a gente ingerir uma grande quantidade de sal, realmente o sal tem uma atração muito grande por água. Então, a água vai em direção onde o sal está, a água se liga a esse sal e se torna indisponível, no caso das bactérias, para proliferação. Mas se a gente pensar isso dentro do nosso corpo, quando esse sal vai para a corrente sanguínea, a água vai junto. Então, as nossas células começam a perder a água, nossos líquidos extracelulares começam a migrar em direção ao vaso sanguíneo, porque tem muito sal no sangue e precisa haver um equilíbrio hidroeletrolítico desse sangue. Então, inicialmente, o corpo joga água para esse sangue e aumenta o volume de sangue circulante. Aumentando o volume de sangue circulante, aumenta a pressão arterial e isso pode levar a pequenas rupturas de vasos de menor calibre. E isso a gente chama de acidente vascular, né? Então, se acontecer, por exemplo, na região de cérebro, um acidente vascular cerebral, ou que a gente chama popularmente aí de derrame, ou um acidente hemorrágico. E realmente isso pode deixar sequelas graves ou até mesmo levar esse paciente a óbito, fazer esse paciente morrer. Então, o sal ele deve ser ingerido com moderação, com muita moderação. Mas que ele é um preservante de alimentos, que ele é um conservante de alimentos, isso ele é. Espero que você tenha gostado dessa informação. Então, mais uma vez, se você gostou, não esqueça aqui de curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito, de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos, porque a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Até o próximo vídeo. Bye, bye!